Então agora a gente vai fazer o nosso tigrezinho. E olha, nós já tínhamos adiantado, né? Já tínhamos aqui visto como é que a gente faz o corpo, como é que a gente faz essa divisória. Preste atenção num detalhe muito importante. Nós fizemos aqui como um tigre, mas você poderia ter feito também como um elefantinho. Então, ele também vai usar gorrinho, então eu poderia ter substituído. Os personagens aqui, a gente pode ir fazendo essa brincadeira de trocar, tá? Os personagens. E a forma como a gente vai bordar aqui essas listrinhas, né? Eu achei mais prático bordar do que cortar ali o feltro muito fininho. A gente poderia também ter feito o tigrezinho em pé e o elefantinho sentado, então fica totalmente ao seu gosto. Então, olha, eu vim aqui com os meus 6 fios de meada, passei aqui por uma agulha que de fato consiga passar. Se você não tiver nenhuma agulha que consiga passar facilmente os 6 fios, pega um pouquinho mais comprido, 3 fios, passa aqui pelo buraquinho da agulha e junta, você vai ficar com 6 da mesma forma. Então, olha, deixa eu deixar o babador dele aqui, que também tem um babadorzinho. E tudo que eu preciso fazer é determinar aqui o comprimento que eu quero da minha listrinha. Então, olha, se você estiver preocupado, né, se vai ficar alinhado ou não, você pode fazer isso com a caneta fantasminha antes. Então, veja só, eu vou fazer listras assim, olha, eu quero que uma venha aqui, eu quero uma um pouquinho mais baixa e quero uma mais ou menos na mesma altura, tá? Então, vamos ver como é que fica. Então, olha, eu venho aqui, vou entrar com essa agulha aqui pela perninha, aproveitar que ela tá aberta, e vou sair aqui, olha, no primeiro bordadinho que eu fiz. A gente marcou, né, ali, mas a gente pode fazer sem marcar também. Então, eu quero vir aqui, mais ou menos nessa altura, e quero vir aqui, olha, nessa distância, um pouquinho mais para baixo. Não precisa ser nada muito medido, não. Então, aqui, olha, vou encontrar com essa outra e já vou subir aqui, ó, na direção dessa, alinhada com essa, olha. Dessa forma, puxo, mas não puxo muito, que é para não deformar a peça. E aí eu venho aqui, olha, entro, né, nessa costura, puxo a minha linha, se ficou alguém para trás, eu puxo também, entro por baixo, olha, da linha bordada, para já formar. Deixa eu só tirar aqui mais um pouquinho de ponta. Deixa eu puxar. Entrando por baixo, eu já formo aqui uma argolinha. Então, eu entro uma vez e entro uma segunda vez. E levo esse nozinho lá para baixo. E aí, eu vou entrar aqui entre o meio da minha peça e sair, pode ser dentro dessa própria linha, olha. E puxo. Prontinho. Agora aqui, vou arrematar e agora a gente vai colocar a cabecinha. Então agora eu vou colocar, já estou com as minhas listas aqui, já estou contente, acho que nessa direção tá bom. Então eu quero agora fazer, deixa eu só trocar de agulha, que eu vou fazer isso com uma agulha mais fininha. Eu vou vir aqui com a agulha número 7, porque eu vou colocar a cabecinha. Na aula passada a gente colocou a cabecinha no bebê palhacinho elefante, e aí nessa aula eu quero te mostrar como é que eu faço para poder colocar com o ponto invisível, né? Então eu coloco, depois eu coloco o ponto invisível. E também eu te falei que eu ia mostrar colocando a cola quente por dentro da peça. Então vamos lá. Tô aqui já com a cabecinha bordada, prontinha. Nesse aqui eu já até coloquei os olhinhos para poder facilitar. E agora eu quero colocar a cabecinha assim, olha, dessa forma. Então eu vou colocar aqui o pescocinho para dentro da cabeça. E eu sei
que esse pescocinho, ele tem mais ou menos que acompanhar aqui a curva do queixinho. Então, mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Então, eu vou fazer um corte aqui, ó, tô nessa direção e tô nessa direção. Vou fazer um corte aqui para que a gente possa encaixar essa cabeça. Dessa vez eu vou colocar a cola quente aqui, olha, por dentro também. Então, olha, coloquei a cola lá dentro, coloquei bastante cola. Então, eu venho aqui com o meu pescocinho e encaixo, olha, encaixo ele aqui, dessa forma. Já ficou. Agora eu vou vir com o ponto invisível. Eu vou dar a volta completa, pegando um pedacinho da cabeça, um pedacinho do pescoço. Olha só, como a cabecinha fica firme, tá vendo? E agora o que a gente vai fazer é passar um pouquinho de cola aqui, ó, nessa parte de trás da cabecinha, inclusive na abertura do pescoço. Aqui, e a gente coloca o cabelinho sobrepondo, tá? E aí a gente fica com um acabamento bem legal. Agora o que a gente vai fazer é colocar os pezinhos. A gente vai aproveitar aqui, olha, que a gente tá com a nossa linha pipa e vamos colocar os pezinhos. Não tem mistério, não tem segredo, é muito parecido com a forma como a gente posicionou os pezinhos, né, lá no primeiro, para colar. E aí, se você quer o seu pezinho reto ou o seu pezinho tortinho, como esse daqui que tá com o pezinho em cima do outro, fica a seu critério. Então, olha, vou colar primeiro o pezinho de baixo, olha. Passo a colinha quente. Venho aqui com um dos pezinhos, olha, esse pezinho, eu tenho aqui esse corte, então vou colocar ele aqui, olha. Esse corte bem aqui na linha onde eu vou costurar. E o ideal é que eu segure, né? Enquanto isso, olha, já vou entrar aqui com a minha linha e já vou dar um nozinho, porque a gente não vai esperar secar completamente, porque a gente quer terminar, né, para poder continuar. Então, vamos lá. Mesma coisa foi no pescoço, só que agora a gente tem perninha, pezinho. Dá uma arrumadinha aqui, caso tenha saído do lugar, por isso que é importante esperar a cola quente secar. Então, a gente vai pegar um pouquinho do pezinho e um pouquinho da perninha. E assim a gente vai passando o ponto invisível, para que essa perninha fique bem juntinho aqui do pé e a gente acaba escondendo até aquela cicatriz que a gente fez na hora de... Aqui, ó, tá vendo? Fica bem rente ao pezinho. E a gente esconde, olha, até mesmo aquela marquinha. Vou adiantando aqui para que a gente possa colar os dois pezinhos. Eu vou te mostrar a posição. Então, aqui, dessa forma. E aqui, se você quisesse também, poderia ter transformado esse pezinho numa pantufa. Poderia ter feito em outra cor, né, que não a cor da pele do bebê. Poderia ter não marcado os dedinhos e aí você colaria como uma pantufa. Fica muito fofinho também. A gente vai fazer uma pantufa na aula do domador. Então, olha. Tô já terminando aqui. Pra este lado. E aqui. Puxo. Vou dar um nozinho aqui
para arrematar, eu espero que a minha mão não esteja na sua frente, porque hoje eu tô gravando comigo mesmo, então, porque daqui da posição onde eu tô, eu não consigo ver como é que tá posicionada a câmera. Então, ó, coloquei o primeiro pezinho. Então, agora a gente vai colocar esse outro pezinho aqui. Então, não tem segredo, vou colocar aqui colinha quente por cima da fibra. Venho aqui com o meu outro pezinho e eu vou posicionar assim, olha, de ladinho. E vou segurar para que eu consiga mesmo ter mais facilidade na hora de passar a minha costura. Então, olha, seguro aqui um pouquinho, deixa eu já ir te mostrando que daqui a pouquinho a gente já vai colocar o gorro, que é muito simples, muito tranquilo. A gente tem também o babador, e eu vou fazer o detalhe dele com o botãozinho de madeira, tem a chupeta e tem os bracinhos, então falta muito pouco aqui para nossa peça, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, poderia segurar mais ainda, porque ele tá apoiado só na fibra e a fibra não tem estabilidade, né? Então, vamos lá. Vou dar um nozinho, vou vir aqui, olha, embaixo. E vou dar um nozinho só para poder começar, tá bom? Assim. Depois a gente vai esconder esses nozinhos com ponto invisível. Então, novamente, olha, vou colocar, passar no pé, passar na perna, passando a linha no pé, passando a linha na perna. Pronto. Agora, o que a gente precisa, já temos os pezinhos no lugar, já temos a nossa pecinha. Agora eu preciso colocar os bracinhos, tá? Então eu vou colocar, olha, um bracinho vindo lá de trás aqui, como se estivesse acenando, tá? Aqui. Ele vem bem aqui, olha, no meio do corpinho. Esse bracinho aqui eu não bordei, mas você borde o seu bracinho. Então, ó, eu vou colocar a cola quente aqui, olha, bem onde eu tenho a parte plana. Eu vou evitar a cola quente aqui onde começo a vir para os lados. Então, bem aqui, olha, na parte plana, eu vou posicionar assim. E vou segurar um pouquinho. E eu vou fazer a mesma coisa nesse outro bracinho aqui, tá? Aqui eu coloquei uma argola. Nesse tigrezinho que a gente já tinha pronto, eu coloquei uma argola. Mas você pode deixar assim, ó, com a mãozinha para baixo, com a mãozinha para cima. Pode segurar uma naninha, igual tá o nosso elefantinho. Pode fazer uma argola também, é simplesmente uma argola acrílica e eu passei o feltro em volta e colei pompons, tá bom? Para parecer aqueles arcos, né, que os domadores usavam para poder ficar passando as feras ali pelo arco. Então, ó, colou. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou passar colinha aqui. E vou vir aqui, olha, vou posicionar aqui. Dessa forma. Você pode ainda fazer uma brincadeira que os bebês muitas vezes ficam segurando o próprio pezinho. Então, você pode juntar as mãozinhas aqui, olha, do seu bebê, segurando o pezinho. Então, ó, o babador, eu vou colocar aqui, ó, nessa posição. Deixa eu já ir ajeitando enquanto eu tô segurando aqui o bracinho. Eu coloco aqui, olha, a bandaninha dele
virada, porque é como se esta daqui, olha, se essa aqui fosse a barriguinha do bebê e ele estivesse aqui de frente, mas olhando de ladinho. Então, olha, eu vou passar aqui ó, um pinguinho de cola bem na costura. Vou colocar a ponta da bandana aqui, olha, dessa forma. E agora eu venho com a outra ponta colocando por cima dessa, olha. Aqui. Pronto. Vou arrumar minha bandana aqui para que ela fique com caimento bom. Dessa forma. E aqui, olha, eu vou colocar esse lacinho como se estivesse dando um nó na bandana. Vou colocar aqui um pinguinho. E o lacinho. E eu quero fazer o acabamento com o botãozinho de madeira. Então, olha, eu vou pegar o botãozinho, aqui eu posso colar o botãozinho, mas eu gosto bastante de passar uma linhazinha antes, para poder simular como se eu tivesse de fato costurado. No meio da bandana, passo aqui um pouquinho de cola e seguro um pouquinho o meu botãozinho, dessa forma. Estamos quase terminando. A gente já pode colar aqui, olha, a chupeta do nosso bebê. Como os nossos personagens aqui sentadinhos, eles não param, né? Eles não se sustentam. Eu vou pegar uma plaquinha de acrílico e eu vou colar bem embaixo, olha, para que o bebê possa ficar sentadinho. Então, olha, eu coloco aqui a plaquinha, olha aqui mais ou menos onde eu vou colocar, aqui, e aí eu capricho aqui na cola quente, porque ele vai ficar aqui sentadinho, e é num acrílico, né? E o acrílico também é frio, então ele vai secar mais rapidinho essa cola. Então, eu vou segurar aqui, olha, fazendo pressão para baixo, para que ele fique aqui bem assentadinho. A única coisa que falta a gente fazer é mesmo o gorro. Enquanto eu seguro, deixa eu te mostrar aqui o que a gente fez. Uni as duas partes, é a mesmo molde do gorro do elefante. E agora aqui eu vou pegar um fio de meada dobrado no meio, pra gente fazer um charme aqui na touca do nosso tigrezinho. Olha, o que eu vou fazer? Eu costurei aqui ponto caseado em todo o contorno, só não aqui na abertura que vai encaixar na cabecinha. E aí eu pego um pompom desses de pelúcia, olha, e eu vou fazer um nozinho aqui, olha, na ponta, tá? Vou entrar uma vez, vou entrar duas vezes nessa laçadinha, tá? Aqui, ó, nosso pompom. E eu vou vir aqui fazendo um alinhavo, olha, bem aqui embaixo. E eu vou puxar para que esse pompom fique aqui no alinhavo. E para que ele dê o acabamento, eu vou voltar com a minha linha lá onde eu comecei a fazer o primeiro nozinho aqui para poder prender o pompom. Então, olha, vou puxar aqui dessa forma e aqui eu vou dar alguns pontinhos, olha, pegando o gorro, puxo, pego também um pouquinho do pompom e um pouquinho do gorro, e assim a gente vai pregando este pompom aqui, olha, na ponta do gorrinho. Vou aqui mais uma vez, por segurança, e vou arrematar no próprio pompom, olha. Passei pra cá, e aqui eu vou arrematar. Então, agora, pra gente terminar a nossa peça, eu simplesmente vou encaixar esse gorro na cabecinha dele. Você pode deixar mais pro topo da cabecinha,
assim. Então, eu vou encaixar essa touquinha aqui, olha. Quero encaixar de ladinho e quero colocar o pompom aqui, olha, para esse canto. Aqui eu posso também passar a colinha. Aqui no nosso personagem, no primeiro, eu coloquei o pompom bem lá na ponta da cabeça. Aqui eu encaixei um pouquinho mais para cá. É totalmente opcional. O importante é que eu venha aqui, olha, com um pouquinho de cola quente para poder fixar e esse gorro não fique caindo, olha. Dessa forma. Aqui também, olha, vou deixar ele aqui mais ou menos nessa linha. Então, venho aqui, coloco. E aqui, ó, eu quero que ele apareça mais pra cá, olha, pro lado do botão. Então, eu venho aqui, passo um pouquinho de cola aqui, nesse canto. E seguro. Olha só. Que coisa mais bebê.